Olá, realeza, que bom ter você por aqui em mais um vídeo da playlist Príncipes Reais. Bem-vindo à biografia de Sua Majestade Imperial, o Imperador Emérito do Japão, Akihito. Já vá fazendo a sua inscrição, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe e comente. Pode ser só um pontinho ou emoji, que já ajuda muito. Você também ajuda clicando em hypar. E caso queira ser efetivamente um apoiador desse canal, financiador desse trabalho, você pode se tornar um membro e nos ajudar a continuar sempre por aqui. E vamos à nossa história de hoje. Akihito nasceu às 6h39 da manhã, no Palácio Imperial de Tóquio, no dia 23 de dezembro de 1933, sendo a quinta criança, primeira do sexo masculino, do imperador Hirohito do Japão e da sua esposa, a imperatriz Nakako. Além de seus 4 irmãos mais velhos, depois do seu nascimento, ele teve outros 2 irmãos mais novos, Masahiro, nascido em 1935, e Takako, em 1939. Foi intitulado Príncipe Tsugu quando criança. Durante os seus primeiros anos, foi criado da maneira imperial tradicional, iniciando sua educação básica na escola Persen, em 1940. De acordo com os costumes japoneses, Akihito foi separado dos seus irmãos e criado por camareiras e tutores. Com esses tutores, ele aprendeu a etiqueta da corte, as rigorosas cerimônias religiosas e tradicionais, e teve sua educação ampliada para incluir a aprendizagem de outros idiomas, tendo aprendido a língua inglesa e estudado a cultura ocidental. Particularmente, ele era um entusiasta da biologia marinha, assim como seu pai. Procurando por mudanças, Hirohito tentou imitar a monarquia constitucional da Grã-Bretanha. Ele selecionou a autora de livros infantis norte-americana Elizabeth Gray Vining para ser a tutora particular de seu filho e esperava criar um novo tipo de imperador. Elizabeth foi capaz de incutir ideias estrangeiras em Akihito, juntamente com uma compreensão europeia da monarquia. Ele saiu de Tóquio por segurança durante os últimos anos do Segundo Grande Conflito Mundial, mas passado esse período, voltou para casa e para a escola, onde ficou estudando até 1952. A pedido de seu pai, ele não recebeu uma comissão como oficial do Exército, ao contrário dos seus antecessores. Esse foi um momento de grandes mudanças para o seu país e a sua família, principalmente devido à remoção do poder do imperador para governar de fato. Dali por diante, a figura do imperador só existiria na sociedade de forma cerimonial. Mais tarde, ele estudou brevemente no Departamento de Ciências Políticas de uma universidade em Tóquio. Além de sua educação formal, o imperador Akihito recebeu tutoria especial das autoridades em várias áreas de aprendizagem, como a história japonesa e o direito constitucional. Em novembro de 1952, no Palácio Imperial em Tóquio, o príncipe Akihito foi reconhecido como príncipe herdeiro, na cerimônia que celebrava a chegada dos seus 18 anos de idade, e começou a assumir funções oficiais. No ano seguinte, ele fez sua primeira viagem ao exterior e representou o Japão na coroação de Elizabeth II, em Londres. Mais tarde, ele completou sua educação universitária como estudante especial em 1956. Em agosto de 1957, conheceu Michiko Shoda, uma plebeia de 22 anos, sem origem nobre ou aristocrática. Eles se conheceram durante um campeonato de tênis
na província de Nagano. Inicialmente, havia pouco entusiasmo pelo relacionamento do casal. Michiko Shoda era considerada de classe muito baixa para o jovem príncipe herdeiro e havia sido educada em um ambiente católico. Naquela época, a mídia apresentou o encontro amoroso deles como um verdadeiro conto de fadas, ou, como costumavam publicar, abre aspas, o romance da quadra de tênis, fecha aspas. Tentando evitar o avanço do romance, em setembro de 1958, ela foi enviada a Bruxelas para participar de uma conferência. O príncipe herdeiro estava determinado a manter contato com sua namorada, apesar de não querer criar um incidente diplomático. Ele então entrou em contato com o rei Balduíno da Bélgica para enviar as suas mensagens diretamente à sua amada. O rei Balduíno, comovido, negociou o casamento do casal com o imperador, afirmando diretamente que se o príncipe herdeiro estivesse feliz com Michiko, ele seria um imperador melhor mais tarde. Apaixonado, o jovem propôs casamento a Michiko. Foi preciso uma autorização especial do Conselho Imperial, que só deu sua aprovação para o relacionamento em 27 de novembro de 1958. Provavelmente, essa aprovação só aconteceu porque o jovem casal obteve um amplo apoio público. Esse apoio também veio da classe política dominante. A jovem plebeia se tornou o símbolo da modernização e democratização do Japão. A imperatriz se opôs ao compromisso e, por toda a sua vida, causou diversos incidentes desagradáveis ao casal. A cerimônia de noivado ocorreu em 14 de janeiro de 1959. Em 10 de abril de 1959, casaram-se em uma tradicional cerimônia shintoísta, e Michiko foi a primeira plebeia a se casar com um membro da família imperial, quebrando mais de 1.500 anos de tradição. O casamento real foi um grande evento de televisão no Japão. Após a cerimônia, o casal real desfilou nas ruas de Tóquio, em uma carruagem, algo em um estilo bem ocidental. Na procissão de casamento, mais de 500.000 pessoas estavam espalhadas pelas ruas e tudo foi exibido ao vivo. Muitas pessoas compraram televisores especialmente para assistir ao evento. Em 23 de fevereiro de 1960, nasceu o primeiro filho e herdeiro do casal, Naruhito. Nesse mesmo ano, sofrendo muita pressão, principalmente por parte da sogra, a princesa herdeira Michiko perdeu um bebê ainda no ventre. O então príncipe herdeiro e a princesa Michiko fizeram visitas oficiais a 37 países. Eles geraram uma enorme quantidade de boa vontade nos países que visitaram, à medida que as pessoas passaram a apreciar suas personalidades despretensiosas e sinceras. Em Tóquio, em 30 de novembro de 1965, chegou o segundo filho do casal, Fumihito. Exercendo suas atividades de príncipe, Akihito expressou sua vontade e esperança de trazer a família imperial sempre para mais perto do povo japonês. Sayako, a princesa Nori, terceira e última criança do casal, única menina, nasceu em Tóquio em 18 de abril de 1969. Os 3 filhos do casal nasceram no Hospital Agência da Casa Imperial, no Palácio Imperial de Tóquio. Mesmo ocupados com suas funções, Akihito e Michiko quebraram novamente uma tradição, ao preferirem cuidar de seus filhos pessoalmente, ao invés de confiá-los aos cuidados de camaristas da corte. Após a morte do imperador Hirohito,
em 7 de janeiro de 1989. Akihito aceitou a posse da espada sagrada como um rito de passagem para o trono do crisântemo. Ele se tornou oficialmente o imperador de número 125 do Japão em 12 de novembro de 1990, aos 55 anos, tornando-se o terceiro mais velho da história. Do exterior, representantes de 158 países, incluindo monarcas e chefes de Estado, e de 2 organizações internacionais, participaram da cerimônia. Seu reinado foi designado como Heisei, que se traduz como alcançando a paz. Como afirma na Constituição do Japão, o imperador é o símbolo do Estado e da unidade do povo, e deriva sua posição da vontade do povo com quem reside o poder soberano. Depois de assumir o trono, ele disse que sempre consideraria a felicidade do povo japonês e garantiria que o império fosse adequado ao Japão moderno. Sob a Constituição do Japão, o papel de Akihito seria inteiramente representativo e cerimonial por natureza, sem nem mesmo um papel nominal no governo. Na verdade, ele não tinha permissão para fazer declarações políticas. Quando Akihito ascendeu ao trono do crisântemo, a dinastia imperial do Japão estava em crise. O imperador japonês não era mais considerado uma figura divina, e os desafios eram muitos, incluindo o de conquistar uma nova identidade. A reverência tradicional do Japão pelo imperador ainda era uma lacuna muito grande para cruzar. Ele trabalhou para aproximar a família imperial do povo japonês, visitando as 47 províncias do Japão e muitas das ilhas remotas. Priorizou seu relacionamento com o povo japonês e fez aparições públicas frequentes. Akihito e Michiko foram para as áreas de desastres com roupas comuns e consolaram as vítimas. Os conservadores japoneses ficaram chocados com a ação, mas a mídia e o povo japonês adoraram. Ele também sempre demonstrou um grande interesse na vida natural e na conservação ambiental, bem como na história japonesa e mundial. Apesar de ser obrigado a manter sua posição constitucional, Akihito já divulgou seus sentimentos de remorso e de contrição a outros países da Ásia, porque eles sofreram durante a ocupação japonesa. Em abril de 1989, 3 meses depois da morte de seu pai, ele expressou remorso à China. Akihito fez questão de visitar a Indonésia e a China durante suas primeiras viagens ao exterior. Na China, expressou arrependimento pela agressão do Japão e elogiou as realizações da cultura chinesa. Querendo fazer do seu país mais moderno e atuante, o imperador e a imperatriz viajaram para mais de 80 países. Eles encontraram uma recepção calorosa em todos os lugares que foram, e Akihito se tornou um símbolo da integração nacional do Japão. Ele foi reconhecido e condecorado com as mais importantes ordens honoríficas de diversos países. Em dezembro de 2002, foi revelado que o imperador Akihito tinha sido diagnosticado com um tumor de próstata, após passar por uma cirurgia e, em decorrência do tratamento, outros problemas de saúde começaram a surgir. Em junho de 2005, o imperador visitou um território dos Estados Unidos no Oceano Pacífico. Acompanhado pela imperatriz, ele rezou e ofereceu flores a diversos memoriais, honrando não apenas os japoneses que morreram, como também soldados americanos e coreanos que foram forçados a lutar pelo Japão e nativos locais da ilha. Foi a primeira viagem de um monarca japonês a um campo de batalha do segundo confronto mundial. Vou usar a palavra confronto
porque a plataforma pode diminuir o alcance do vídeo se eu usar a palavra mais adequada. A atitude do imperador foi bastante elogiada pelos japoneses, assim como as visitas do imperador aos memoriais de Tóquio, Hiroshima, Nagasaki e Okinawa. Abre aspas. Para ser franco, Akihito estava mais comprometido com a reconciliação com os vizinhos do Japão do que a maioria dos primeiros ministros japoneses durante a era Heisei. Fecha aspas, disse o historiador Thorsten Weber. Akihito não conseguiu se desculpar diretamente pelo conflito devido à lei, mas sempre foi capaz de encontrar cuidadosamente palavras para expressar arrependimento e oração por todas as vítimas das batalhas. O imperador é também um pesquisador ictiológico, um ramo da zoologia dedicado ao estudo de peixes, e se especializou em estudos dentro da taxonomia, tendo estudos importantes publicados em periódicos acadêmicos. Ele também escreveu artigos sobre a história da ciência durante o Edo e as eras Meiji, que também foram publicados. No dia 6 de setembro de 2006, o imperador celebrou o nascimento do seu primeiro neto do sexo masculino, o príncipe Hisahito, filho do príncipe Akishino. Hisahito foi o primeiro menino que nasceu na família imperial japonesa em 41 anos. Seu nascimento acabou com a crise de sucessão ao trono, uma vez que o seu filho mais velho, o imperador Naruhito, tem apenas uma filha, a princesa Aiko. Sob a atual lei de sucessão japonesa, Aiko não pode herdar o trono, por ser mulher. O nascimento do príncipe Hisahito significou que propostas de mudanças na lei para permitir que Aiko ascendesse ao trono do crisântemo fossem abandonadas. Em fevereiro de 2008, foi anunciado que o imperador recuaria nos deveres oficiais por causa do tratamento hormonal que estava recebendo. Em dezembro, o imperador cancelou alguns deveres oficiais. Estava com a pressão arterial alta, pulso irregular e problemas no estômago e no intestino delgado, associados ao estresse. O imperador saudou o público na varanda do Palácio Imperial, fez um pequeno discurso e organizou um banquete aos 75 anos de idade, mas de outra forma restringiu suas atividades por causa das preocupações com sua saúde. No início de 2009, anunciou que os deveres do imperador e da imperatriz seriam reduzidos em resposta aos problemas de saúde sofridos por ambos. Em fevereiro, o príncipe herdeiro prometeu fazer o melhor para, abre aspas, aliviar o fardo do imperador, fecha aspas. Em resposta a um terremoto e um tsunami em 2011, que ceifou a vida de quase 20 mil pessoas, o imperador fez uma aparição histórica na televisão, pedindo ao seu povo que não perdesse as esperanças e ajudassem uns aos outros. O discurso foi visto como um apelo aos legisladores japoneses para alterar a lei que especificava a linha de sucessão imperial, já que a lei não incluía um processo de abdicação. No dia 17 de fevereiro de 2012, o imperador Akihito passou por uma cirurgia cardíaca para a implantação de pontes de safena. Cada vez mais fragilizado, o imperador retomou seus deveres completos após 53 dias de ausência para a cirurgia de desvio cardíaco. Naquele momento, o gabinete do primeiro-ministro propôs uma medida que transferiu temporariamente os deveres do imperador para o príncipe herdeiro Naruhito. Em 13 de julho de 2016, a intenção de abdicar ao trono do crisântemo nos próximos anos, delegando ainda em vida a posição de imperador ao seu filho mais velho,
o príncipe Naruhito, ficava clara. Uma abdicação dentro da família imperial não havia ocorrido desde o imperador Koguko, em 1817. A abdicação pelo imperador exigiu uma emenda na lei da Casa Imperial. Em um raro pronunciamento exibido na televisão, no dia 8 de agosto de 2016, Akihito afirmou que já não era mais capaz de cumprir com seus compromissos, em virtude da saúde frágil e da idade avançada. Em 19 de maio de 2017, o projeto de lei que permitia a Akihito abdicar foi emitido pelo Gabinete do Japão. De acordo com especialistas em monarquia do Japão, Akihito abdicou do trono mais cedo devido à pressão dos conservadores japoneses, que diziam que sua saúde estava falhando e que ele era muito velho. Dizia-se que Akihito estava preocupado com o legado de seu reinado e com a preservação da imagem que ele criou para a instituição monárquica do Japão. Em 8 de junho de 2017, passou a lei de abdicação do imperador. Iniciaram-se os preparativos. Em 1º de dezembro de 2017, foi confirmado que Akihito renunciaria, o que se concretizou em 30 de abril de 2019, marcando assim o fim da era Heisei. No dia seguinte, Naruhito assumiu o trono, tendo início a era Heiwa, e Akihito passou a ser chamado de imperador emérito. À medida que uma nova era imperial começou no Japão, o imperador Akihito deixou para trás um legado de modernidade e compaixão. Durante seu reinado de 30 anos, ele desafiou as normas monárquicas, atraindo críticas e também elogios. A era Heisei também viu 17 primeiros ministros, com apenas 4 durante mais de 2 anos. Muitos japoneses se referem à era como décadas perdidas. Em julho de 2018, Akihito sofreu de náuseas e tonturas devido ao fluxo sanguíneo insuficiente para o seu cérebro. Em 19 de março de 2020, Akihito e sua esposa se mudaram do Palácio Imperial, marcando sua primeira aparição pública desde a sua abdicação. Enquanto seu carro passava rapidamente pela rua, um jornalista da BBC extraiu a opinião de alguns súditos. Abre aspas. Sou grata pelo que eles fizeram pelo povo japonês. Fecha aspas. Disse uma senhora. Abre aspas. Eu acenei para eles com o sentimento de profunda gratidão por todos esses anos. Estou realmente emocionada. Fecha aspas. Disse a amiga dela. Abre aspas. Espero que ele possa descansar e ter uma vida pacífica depois de tantos anos de serviço. Fecha aspas. Disse outra. Outra súdita declarou, abre aspas, quando você olha para trás, foi o imperador que manteve a paz no Japão durante o seu reinado. Então, eu queria vir vê-lo, para mostrar a minha gratidão. Eu queria dizer a ele, obrigado. Fecha aspas. Em 31 de março, eles se mudaram para a residência Takanawa. Em 2021, a agência da Casa Imperial anunciou que Akihito havia descoberto 2 novas espécies de peixe gobi. A descoberta foi catalogada em uma revista de língua inglesa, publicada pela Sociedade Ictiológica do Japão. Em dezembro de 2021, Akihito comemorou seu 88º aniversário, quebrando o recorde de seu pai e fazendo dele o imperador japonês mais antigo da história registrada. Diz-se que sua rotina diária inclui caminhadas matinais e noturnas com sua esposa, leitura e visitas a um Instituto Imperial de Biologia. Ele foi diagnosticado com insuficiência cardíaca em julho de 2022. Em agosto de 2023,
Akihito e Michiko visitaram a quadra de tênis onde se conheceram e interagiram com membros da organização responsável por sua manutenção. Ele é o atual membro vivo mais antigo da família imperial japonesa. Após a morte de Yuriko, a princesa Mikasa, em 15 de novembro de 2024, contando no dia da postagem desse vídeo, com 91 anos de idade. O imperador Akihito e sua esposa Michiko forneceram uma fonte de consistência e confiabilidade para a sociedade japonesa durante tempos muito incertos. Eles consolaram vítimas de desastres naturais, forneceram um exemplo humanitário e se tornaram símbolos da consciência moral do Japão, mantendo a memória nacional. De acordo com o costume, ele será postumamente renomeado Imperador Heisei, mas desejamos que, apesar da sua idade avançada, ele ainda tenha longos e felizes dias por aqui, ao lado da sua amada Michiko. Além das conclusões desse vídeo, que por aqui são por sua conta, te deixo uma pergunta. O imperador japonês, com toque humano, conseguiu alcançar a paz, como era sua proposta inicial? Conseguiu aproximar-se do povo? Te encontro nos comentários. Obrigada pela honra da sua companhia em mais um vídeo. Até já!